A Bíblia mostra que todos nós seguidores de Cristo temos alguns inimigos que lutarão contra nós enquanto vivermos. A vida aqui é um campo de batalha, e nós precisamos saber contra quem estamos lutando. Muitos pregadores que seguem Jesus têm uma vida cheia de alegrias e bens materiais. Mas a verdade é que os verdadeiros são por muitas aflições e muitos desafios. E ao final, a única coisa que Cristo lhes promete é a salvação de sua alma. O apóstolo Paulo diz em Efésios 6:12 que essa luta é espiritual. Por isso eu quero mostrar a você quais são os 3 principais inimigos da vida cristã. O primeiro inimigo é o mundo. A Bíblia ensina que não devemos amar ao mundo, pois ser amigo do mundo é ser um inimigo de Deus. O mundo é todo esse sistema de valores que domina a nossa sociedade, e muitos deles são contrários à vontade de Deus. O mundo que não devemos amar é o modo de vida sem regras e cheio de pecados, que incentiva a ganância, a força, o prazer e principalmente, o acima de tudo. Porém, o cristão temente a Deus vigiar para não por estes sentimentos carnais se deixar os valores ajustados em segundo plano. Em 1 João diz que os prazeres deste mundo estão divididos em 3 partes: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. A cobiça da carne, que é o sensualismo, é um desejo carnal, uma necessidade natural do nosso corpo. Mas quando nós permitimos que esses desejos se tornem excessivamente e nos faça cometer pecados, então desagradamos a Deus, que é santo e puro. A cobiça dos olhos, que é o materialismo, é o desenfreado e aceito de termos aquilo que não precisamos ou que não pertence a nós. E a soberba da vida, que é o egoísmo, é o desejo de mostrar às outras pessoas que nós somos superiores a elas para ostentar aquilo que muitos não conseguem ter. Ou seja, é olhar apenas para nós mesmos. Como o mundo exerce muita influência sobre nós, ele quer moldar nossos pensamentos, como nossas atitudes. Mas estamos em Cristo. Nós tornamos cidadãos do céu, e temos a oportunidade de sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E como podemos vencer o mundo? Não se conformando com os padrões mundanos que incentivam a busca pelo pecado, riquezas e poder. Busque a comunhão de pessoas cristãs, que conheça da mesma fé que nossa, porém, sem esquecer que ainda não há graça de Deus. Além disso, devemos dar um bom testemunho em todas as ocasiões, sem medo de demonstrar quem somos, aquilo em que acreditamos. Isso não quer dizer que temos que ser chatos e intolerantes com as pessoas, mas sim falar a verdade do Evangelho com amor e com sabedoria. O segundo inimigo, e a nossa carne. A carne é a nossa natureza humana com a sua tendência natural ao pecado. A carne refere-se à nossa natureza caída, às vezes chamada de velho homem na Bíblia, que surgiu da desobediência de Adão e Eva. A Bíblia diz que todos nós já nascemos com o coração inclinado a pecar, e que essa tendência a fazer o mal estará conosco enquanto vivermos aqui. E todo cristão possui naturezas, a nova vida que ele recebeu quando aceitou a Cristo, e a natureza velha pecaminosa chamada de carne. A nova natureza é controlada pelo Espírito Santo, mas a antiga natureza é natureza por seus desejos pecaminosos. A nova natureza sem pecado depravada é quando começa ao lado da antiga natureza depravada, começa então a luta do Espírito contra a carne. E mesmo as nossas melhores atitudes podem ser expostas pelo pecado sem que nós podemos. Talvez pelo egoísmo ou pelo orgulho, e dessa forma, essas atitudes passem a ser algo carnal. Por exemplo, podemos orar para impressionar alguém com a nossa espiritualidade, fazer uma doação somente para ser aplaudido pelas pessoas, ou pregar sobre a Bíblia para ser elogiado pelas pessoas. Enfim, se nossas atitudes são consideradas, elas não agradam a Deus, e a natureza carnal, de fato, pode nos levar a cometer os piores pecados. Assim como a natureza, os animais vivem por instinto. A nossa tende a fazer o que os nossos instintos naturais, como, muitas vezes, a buscar tentar impedir de vezes a Deus em oração, de ler a Bíblia, de fazer o bem, pois ela busca somente as coisas terrenas e não as do alto. E como podemos vencer a carne? Aprender a dizer não necessariamente aos nossos desejos pecaminosos e tomar decisão.
de obedecer o que está escrito na palavra de Deus. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 6, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não que sejam o pecador dominando os corpos, agindo assim que vocês obedeçam aos seus desejos. Em Gálatas capítulo 5 também diz que devemos andar no Espírito, ou seja, devemos permitir que o Espírito Santo governe a nossa maneira de viver, de falar, pensar, agir, para cumprirmos a vontade de Deus em nossas vidas. O terceiro inimigo, e o Satanás. Satanás é o comandante de um grande exército de demônios que se opõe a Deus e que tentam aqueles que aceitaram a salvação em Jesus. A Bíblia descreve Satanás como ladrão, acusador, pai da mentira, príncipe da maldade. Ele é inteligente e fará de tudo para nos afastar de Deus. Mas não pense que seus ataques são da forma que você imagina. Eles são sutis, são astutos. E não acredita na história que o diabo é um monstro vermelho com chifres. Não, lembre-se que ele era um arcanjo de luz, um dos mais belos. E Satanás usará as distrações do mundo e o apelo da carne, que são os dois primeiros inimigos, para tentar nos desviar dos caminhos de Deus. E uma das técnicas prediletas dele é trazendo desânimo, decepção, incredulidade, tudo, para que você e eu deixemos de confiar nas promessas de Deus. E como podemos vencer o diabo? Buscar a Deus e tomar uma posição firme contra ele. Em Tiago 4,7 está escrito: portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Só é possível quando você decidir o que está escrito na Bíblia ter uma vida de oração. Estes são os três inimigos da vida cristã: o mundo, a carne e o diabo. Dever renunciar cada um deles se quisermos agradar ao Senhor, recusando ser guiados pelos padrões do mundo, negando os desejos da nossa carne e resistindo com a armadura de Deus. Se você gostou, inscreva-se no canal